Boa tarde, gente! Hoje eu, Bruna e a Maria Lúcia vamos falar sobre os moluscos, especialmente as classes Monoplacófora, Aplacófora e Poliplacófora. O nome do filo vem do latim, que significa mole. Isso porque eles são invertebrados de corpo mole e geralmente apresentam uma concha exterior. Existem muitos animais conhecidos dentro desse filo, mas os que pertencem às 3 classes que a gente vai falar agora não são tão conhecidos assim. De todos os filos, o dos moluscos é o segundo maior, com mais de 85 mil espécies entre as vivas e as fósseis. Aqui nessa imagem a gente consegue ver a posição filogenética dos moluscos em relação a outros filos. As principais características evolutivas que surgem com os moluscos são a diversidade de habitat, que pode ser marinho, dulcícola ou terrestre, a reprodução, que pode ser sexuada e assexuada, a estrutura corporal, que a gente vai ver mais pra frente, e o sistema circulatório, que passa a ser completo e fechado. Aqui nessa imagem a gente pode ver a posição filogenética das 7 classes de molusco, e hoje nós vamos falar das 3 últimas. Todas essas classes são muito diferentes entre si, mas em relação à estrutura, elas têm o mesmo plano fundamental, que é o do molusco generalizado. Essa diferença acontece porque os animais desse filo não tiveram o mesmo ancestral, ou seja, indivíduos diferentes tiveram processos evolutivos diferentes que agora são os animais que são classificados como moluscos. As características evolutivas que aperfeiçoam a estrutura corporal dos moluscos são exatamente as características que são compartilhadas por todos os indivíduos do filo, que são o manto, o pé musculoso e a rádula. As informações estão em espanhol, mas nessa imagem a gente consegue ver essas 3 partes e as outras que acompanham o molusco. Agora falando da classe Monoplacófora, é uma classe que a gente não tem tanta informação quanto as outras, mas eles são a classe mais parecida com o molusco generalizado. São muito pequenos e têm só uma concha. Os Monoplacófora vivem em grandes profundidades do oceano, principalmente nas áreas que têm mais de 200 metros de profundidade. E estão distribuídos por todo o planeta, no Oceano Atlântico Norte e Sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico Leste, que na imagem estão representados pela área em vermelho. Em relação à reprodução, eles possuem sexos separados, então machos e fêmeas, possuem 2 pares de gônadas e a fertilização é externa, ou seja, ela acontece no meio, e o desenvolvimento ainda é desconhecido. Em relação aos hábitos alimentares, a gente não tem muita informação, mas aqui nessa tabela a gente consegue ver as espécies de que eles se alimentam. Essa tabela também está traduzida, por isso que ela tem alguns erros de português, mas foi tudo que a gente conseguiu encontrar. Agora vamos falar da classe Poliplacófora. Essa classe contém os quítons, que vivem em conchas e rochas, têm o corpo oval achatado e são cobertos por 8 placas de concha, placófora. Na imagem da direita, a gente vê a imagem de um quíton e na da esquerda a gente vê a estrutura interna dele. A maioria dos quítons são marrons, verdes ou vermelhos, mas eles podem ser de várias cores, inclusive transparentes. O motivo dessa diferença na coloração ainda não é certo. Alguns autores dizem que é por conta do substrato onde eles vivem, outros dizem que é por conta da salinidade e outros dizem que é de acordo com o tamanho do indivíduo. Eles vivem numa área bem mais restrita em relação aos Monoplacófora. Também é no oceano, mas é só na costa ocidental da América do Norte, que é a área que está sendo representada pela região vermelha na imagem. Os Poliplacófora se alimentam de algas finas e dos organismos que eles conseguem raspar das superfícies de rochas e conchas que eles vivem com a rádula. Em relação à reprodução, eles são dioicos, ou seja, têm sexos separados e têm uma única gônada. Além disso, eles não realizam a cópula, que significa que o macho e a fêmea não precisam se unir para ocorrer a fecundação. Sendo assim, ela pode ocorrer no mar ou dentro da cavidade do manto da fêmea. Eles geram ovos que são envolvidos em um envelope espinhoso e ou são postos no mar ou são incubados dentro da cavidade do manto. Quando eles são postos no mar, eles geram um trocóforo, que é uma larva marinha, livre, nadante, que faz metamorfose e depois vai se tornar um quíton. Na imagem B, a gente consegue ver essa larva marinha e na imagem A, a gente consegue ver essa larva marinha no processo metamórfico dela. Agora vamos falar da classe Aplacófora.
Os indivíduos dessa classe têm o corpo vermiforme, a cabeça pouco desenvolvida e não possuem concha. Não placófora, placas de concha. Eles também são organismos muito pequenos e conseguem ser até menores do que os monoplacófora, com menos de 5 milímetros de comprimento. Em compensação, o seu manto é revestido e tem escamas calcárias. Eles podem viver cavando no fundo do oceano ou rastejando no fundo ou sobre corais. Nessa imagem, a gente consegue ver 3 indivíduos da classe dos Aplacófora. Já nessa outra imagem, a gente consegue ver outro indivíduo dessa classe com vista lateral e ventral, que fazia parte da coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Das 3 classes que a gente está vendo agora, os Aplacófora são os mais bem distribuídos, encontrados em todos os oceanos do mundo, porém mais numerosos em algumas profundidades. Em relação à reprodução, a maioria dos indivíduos é hermafrodita, que significa que o mesmo indivíduo tem os genitais masculino e feminino. Eles produzem ovos, que podem ser incubados e se desenvolverem diretamente, que significa que não passam pela fase larval, ou eles podem ser desovados e passar pela fase larval. Já em relação à alimentação, os rastejadores se alimentam de quinidários e os escavadores se alimentam de pequenos organismos e material depositado. Em relação à economia, os moluscos dessas classes não têm muita importância, mas eles têm muita importância ecológica. Eles são fonte de alimento de outros animais, são filtradores, são parte do ciclo do calcário por conta das suas conchas, e ajudam na manutenção do equilíbrio ecológico dos habitats que vivem. As principais ameaças que essas 3 classes sofrem estão relacionadas à destruição e contaminação dos habitats e introdução de espécies exóticas. Todos vivem no oceano, então qualquer mudança no ambiente marinho pode afetá-los, como, por exemplo, a poluição, a acidificação e o aumento da temperatura da água. Por serem filtradores, têm muita facilidade em ingerirem substâncias tóxicas, então a poluição dos oceanos por substâncias químicas pode matá-los. Eles também são muito sensíveis, o que pode ser um desafio para viverem em tempos de mudança climática, mas, pelo mesmo motivo, são ótimos bioindicadores. Como essas classes de molusco não têm muitas informações, a gente também não tem muitas curiosidades sobre elas. Mas nós temos 2 curiosidades em relação às conchas dos moluscos. A primeira delas é sobre a maior concha de molusco que já existiu, que tinha cerca de 2 metros. Ela foi encontrada perto da Península Antártica, mas o molusco a quem ela pertenceu já se extinguiu. A outra curiosidade é em relação aos termos conquiologista e malacologia, que podem ser diferentes dependendo dos autores. Alguns dizem que a malacologia é o estudo do molusco todo, ou seja, as conchas, as partes moles e o meio ambiente. E dizem que a conquilologia é o estudo apenas da concha do molusco. Outros autores dizem que a conquilologia e a malacologia são sinônimos. Um Percy do Museu de História Natural de Cambridge com uma piada de molusco para vocês. Mas antes, um fato engraçado. As aplacóforas são uma classe inteira de moluscos. Então, os gastrópodes são uma classe, os cefalópodes são uma classe, os bivalves são uma classe e os monoplacóforas são uma outra classe inteira separada. Esses, os aplacóforas, são chamados de moluscos-minhocas, porque eles têm um formato de corpo semelhante às de minhocas e não possuem a própria concha. Ao invés disso, seus corpos são cobertos por pequenas agulhas, por toda a extensão. E aqui vai a piada de molusco. Nós sabemos que os aplacóforos se movem devagar porque são chatos. E por hoje é tudo. Muito obrigada pela atenção.